torta com recheio de legumes e metade com recheio de frango. Pegamos cenoura, descascamos e picamos. Deixamos ela bem picadinha e pegamos 3 batatas e fazemos a mesma coisa, bem picadinha. Vamos desfiar o nosso frango. Eu gosto de usar esse mini processador manual, não precisa de eletricidade e fica bem legal, o frango fica bem legal. Então nós já cozinhamos o nosso frango com um tempero bem temperadinho, já escorremos toda a água e coloquei nesse mini processador. Eu realmente recomendo um mini processador desse, ajuda bastante. Vamos preparar agora a nossa massa. Vocês desculpem aí um pouco desfocado o vídeo, houve algum problema no momento da gravação, mas vamos lá. Pegamos aí 4 xícaras de farinha de trigo de boa qualidade, colocamos 1 colher de sal, colocamos 3 colheres de azeite. O azeite é muito bom para dar sabor. Colocamos 2 ovos, batemos 2 ovos bem batidos, para que eles fiquem bem líquidos e homogêneos na massa. Colocamos aí bastante margarina. Essa massa é a chamada massa podre, então ela usa bastante margarina. Nós vamos colocar aí aproximadamente são 600 gramas de farinha aproximadamente, nós vamos colocar em torno de 50 a 70% de manteiga. Você vai sentir isso no mexer da massa. Então aí aproximadamente 4, 5 colheres de manteiga que vai chegar aí mais ou menos. É simplesmente você pegar um pote de 500 gramas de manteiga e calcular um pouco mais de 300 gramas aí de manteiga, né? Nós vamos usar aí em torno de 350 gramas de margarina, perdão. Vamos mexer bem essa massa. É lógico que temos que colocar a mão. Inicialmente pode começar com uma colher, com um garfo, uma colher, né? Mas na sequência vamos colocar a mão e vemos a consistência dela. Ela tem que ficar uma consistência bem macia, uma massa, a massa podre, né, como se chama, a massa de torta, ela fica bem macia. Vamos agora preparar o nosso molho, nossa base de bechamel, para que possamos fazer o creme de legumes e também o frango cremoso. Então nós colocamos um pouco de azeite numa panela quente, colocamos aí 2 colheres de margarina ou manteiga, tanto faz, você fica a gosto. Derretemos essa manteiga só clarificando ela, não pode deixar queimar a manteiga de jeito nenhum. Colocamos aí 4 colheres de farinha de trigo. Inicialmente nós vamos dar o ponto nesse creme, nessa base de bechamel, e vamos mexer. Essa base de bechamel, ela não pode ficar muito seca. Por exemplo, ela estava um pouco seca, então eu acrescentei um pouco mais de margarina para umedecer um pouco mais essa base de bechamel. Apaguei o fogo para ela não queimar. Tem que cozinhar um pouco essa farinha, mas não pode queimar. Se queimar, fica feia a nossa base de bechamel, vai ficar um gosto queimado, não fica legal. Então tem que ir pilotando, vai apagando o fogo, acende, apaga e vai pilotando. Colocamos um pouco de leite inicialmente, mais ou menos meia xícara de leite, e vamos mexer bem, vou acendendo o fogo, colocando em fogo baixo, apagando e vou mexendo bem. Vamos mexer bem. Vou pegar agora uma raspadeira, né? No caso conhecido como pão duro, né? E vamos para que alise bem essa base de bechamel, para que esse creme fique bem liso. Então, mexendo sem parar, não pode parar de mexer,
a base de bechamel você nunca para de mexer, você vai acrescentando leite para dar o ponto e vai controlando o fogo para que ela não queime e não empelote. Então você vai acrescentando leite e vai mexendo sempre sem parar. Peço desculpas mais uma vez que o foco da nossa câmera está liberado, então ele fica dando essa desfocada aí de vez em quando. Bom, vou acrescentando leite até chegar num ponto. Nós vamos ter um creme exatamente. Quando se faz o molho de bechamel, a base de bechamel é para fazer o molho branco. Normalmente a gente deixa ele bem líquido, a gente acrescenta bastante leite. Nesse caso não, nós vamos fazer uma base de creme mesmo, um creme de bechamel que é para que o nosso recheio fique cremoso. Então eu coloco já o sal e vamos controlando o ponto da massa. Chegou nesse ponto, está aí. Vamos colocar agora junto ao nosso frango já desfiado e vamos mexer bem para que fique esse recheio de frango fique cremoso. Isso dá um sabor maravilhoso. Colocamos um pouco de salsa para terminar. Eu adoro colocar salsa, né? Salsa é muito bom. Além de ser digestiva, ela é bastante rica em vitamina C, aminoácidos, etc. Uma série de benefícios. No restante do creme nós colocamos o palmito. É muito importante você sempre dar uma fervidinha no palmito antes de usá-lo. Colocamos agora também um pouco de ervilha e vamos misturando junto ao nosso creme bechamel. Coloca um pouco de salsa e vamos acrescentar também o restante dos legumes já cozidos, né? Lógico que esse legume nós já cozinhamos ele, temperamos com um pouquinho de sal. Eles estão cozidos al dente, não muito cozidos, porque senão eles vão desmanchar. Vamos agora fazer a nossa base da torta. Pegamos a nossa massa e vamos colocando pedaço por pedaço nessa forma. Essa forma é aquela forma que abre o fundo, é a forma com o fundo falso. Então, depois de pronto, é bastante fácil você retirar a massa. E vamos, com o auxílio de uma colher, dando o formato da nossa torta. A partir do formato pronto, colocamos o recheio. Metade eu vou colocar recheio de legumes, né? Esse legumes cremoso. E a outra metade eu vou colocar o nosso frango cremoso. Já cozinhei os ovos, né? Estão bem cozidos, descascados e estão ali aguardando para nós colocarmos. Logo na sequência, depois de terminar o recheio, vamos colocar os ovos. E azeitonas também, né? Não podemos esquecer, torta sem azeitona não é torta. Então pegamos o ovo, cortamos ele de comprido em quatro pedaços e vamos colocando no nosso recheio. Fica bonito e fica muito gostoso. Torta sem ovo cozido não é torta. Colocamos também as azeitonas bem espalhadinhas, azeitonas sem caroço de preferência. E vamos cobrir o mesmo processo do fundo da massa. Pegamos pedaço por pedaço e vamos colocando. E vamos acertando essa massa com a colher mesmo. Ela vai ficar bem rústica. Essa torta eu quero ela bem rústica. Então deixamos ela assim bem rústica, até faltando uns pedacinhos ali para cobrir. E vamos passar uma gema de ovo. Pegamos uma gema de ovo para pincelar. Isso vai dar sabor e cor na nossa massa. Vai para o forno até dourar, em torno de 40 minutos mais ou menos. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de passar adiante e assinar o nosso canal. Assine o nosso canal para ver todas as receitas. Toda semana receitas novas. Aquele abraço e vamos degustar!